Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo porque o Acordando para o Propósito está no ar nesta quarta-feira e nós estamos no mês de janeiro de 2025 tratando sobre a temática esperança. Nada melhor do que termos esperança. A esperança é algo fundamental para a vida cristã. Se você está aqui talvez pela primeira vez ou começou a nos acompanhar agora no ano de 2025 e você ainda não fez a tua inscrição no canal, esse é o momento. Vou aqui beber uma água e você vai clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Clica aí. Agora que você já fez a tua inscrição, você pode clicar aí no botãozinho que tem um sininho, que é para as notificações. Aí você vai receber do YouTube aí a notificação de quando o Acordando para o Propósito estiver entrando no ar. Segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, o Acordando para o Propósito vai ao ar. Mas tem pessoas que assistem em outros horários. Portanto, a notificação ela vai te ajudar a lembrar que o programa está no ar, que foi ao ar. E aí, acione o sininho das notificações. Lembrando, você já pode curtir, já pode comentar, deixar o teu comentário, ou ao término do vídeo, quando você tirar alguma conclusão do que você escutou, do que você aprendeu. E também é importante você copiar esse link e compartilhar com o maior número de pessoas. Essa é a forma com que nós vamos chegar no maior número de pessoas e abençoar essas pessoas através desses conteúdos diários aqui de ensino e meditação na palavra de Deus. Olha, eu perguntei lá na segunda-feira, quando nós iniciamos, como que foi o teu início aí de 2025, como foi a virada de ano. Agora, hoje eu queria perguntar para você aqui o seguinte: quais são os objetivos para o ano de 2025? O que você está pensando para a tua vida nesse ano de 2025? Tem algum sonho que você deseja realizar? Tem alguma meta? Olha, o ano passa muito rápido, embora a gente esteja nos primeiros dias do ano, nas primeiras semanas do ano. Lembre-se, num piscar de olhos, a gente daqui a pouco está chegando numa fase terminativa, porque é assim a vida. A gente às vezes posterga ações, mas quando a gente olha, o tempo voa. Portanto, o Acordando para o Propósito, ele serve aqui para você como uma maneira de conectar você ao centro da vontade de Deus. Quando nós falamos do propósito, é porque nós entendemos que Deus tem uma razão em ter colocado você neste mundo. Você não está aqui à toa, você não foi gerado à toa, portanto, é necessário que você esteja conectado com o propósito de Deus para a tua vida. Então você está no programa certo. Olha, hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Esse texto aqui, você que nos acompanha, você vai se lembrar dele, porque recentemente nós tratamos dele, mas com um determinado viés. Hoje nós vamos tratar esse texto aqui, Romanos capítulo de número 5, eu já vou dizer para você os versículos, sobre o viés da nossa temática, sobre o viés da esperança. Por quê? Você deve estar falando assim, pastor, segunda-feira começamos 2025 com esperança aqui através do Acordando para o Propósito, mas ontem já começou com essa história de circunstância, de vento, de provação, mas nós falamos sobre estarmos ancorados em Cristo. Mas por que eu quero enfatizar isso para você? Você precisa manter a tua esperança. A esperança, ela precisa ser mantida. Lembra da história da estabilidade? A âncora não traz essa estabilidade? Então você precisa manter a tua esperança. Então abre aí a sua Bíblia e você vai entender qual sentido faz a ideia de manter a esperança e as circunstâncias serem adversas. Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 3,
4 e 5. Romanos 5, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha aí, lembrando aí do Acordando para o Propósito do mês passado. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Agora, olha só esse versículo de número 5, ele é fantástico. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Olha, a esperança em Cristo não nos decepciona. Coloque isso aí como nós podemos dizer biblicamente para você. Grave isso na tábua do seu coração. A esperança não te decepciona. E por que não te decepciona? Porque essa esperança em Cristo, ela traz concretude para viver mesmo em meio às turbulências. Olha o que nós lemos aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz. Aí a gente leu perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E essa esperança não nos decepciona. Então lembra que eu falei para você? É preciso manter a esperança. Aí você deve estar perguntando, tá, como que eu mantenho a esperança? Porque você já viu aqui que a esperança, ela tem que ser manifesta mesmo em meio às turbulências. Então, olha só, as dificuldades, elas fazem parte da vida. A gente já também aprendeu isso. Então, se as dificuldades fazem parte da vida, e nós não temos como evitar que algumas circunstâncias de dificuldade aconteçam em nossas vidas, tem duas opções apenas. Então, vou recapitular aqui para você. Olha, se as turbulências, as tribulações e as dificuldades acontecem na vida, e eu não tenho como sequer prever o que vai acontecer em relação a dificuldades, nem todas são possíveis de ser aferidas antecipadamente, eu só tenho duas opções. Uma, ou eu mantenho a esperança e vivo para resolver os problemas mesmo nesse período de adversidade, ou, como diz, né, o ditado, ou eu entrego os pontos. Você quer fazer qual escolha para esse ano de 2025? Você quer entregar os pontos em meio às dificuldades ou você quer manter a esperança, mesmo em meio às dificuldades? O que a gente entende aqui é que o processo de se chegar a esta esperança que não decepciona perpassa pela tribulação, pela perseverança, resultando num caráter aprovado. Então veja, esse caráter aprovado, eu gosto de ensinar sobre isso e falar sobre isso, ele é uma resultante da tribulação e principalmente de quem persevera na tribulação. Então é como que esses fatores todos, eles trouxessem essa resultante. Então a esperança, o ato de você esperançar, e aí essa ideia de esperançar, não é aquele ato de ficar arredio os acontecimentos e nada fazer e cruzar os braços. Não, não é isso. É o ato de você continuar mantendo as atitudes, continuar mantendo a sua vida numa perspectiva de caminhar em direção ao objetivo, à vitória, e mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Então, o que eu entendo aqui? A esperança, ela pode crescer por causa das próprias turbulências. É o que eu estou aprendendo aqui. Então, se a perseverança ela aparece por conta das tribulações e da perseverança o caráter vai ser aprovado e assim a esperança surge como uma esperança que não nos decepciona, o que eu posso dizer para você é o seguinte: olha, a esperança vai fazer com que a gente compreenda que através das dificuldades nós vamos manter a nossa continuidade em relação ao propósito de Deus. Então a esperança, ela pode crescer em meio às dificuldades. Não as dificuldades apagar
a esperança, ou você deixar de caminhar com esperança. Então lembra quando a gente falou sobre a verdadeira esperança que é Cristo? Então ao invés de nós ficarmos apenas com as atitudes de pessoas que têm a esperança em coisas momentâneas e circunstanciais, você vai ter que aprender. A esperança, ela pode e deve crescer com os momentos de dificuldade. Por quê? A gente precisa confiar, principalmente, quando a gente fala aqui sobre a ideia de um caráter aprovado, eu passo a entender aqui algo importante, que é o quê? Será se esse caráter aprovado ele não tem a ver com o caráter de Deus em nós? Por quê? Você certamente teria dificuldade de acreditar numa pessoa que tem um caráter que não foi forjado em meio a circunstâncias adversas. Você já ouviu aquele dizer assim, olha, você quer conhecer uma pessoa? Dê a ela dinheiro, dê a ela poder. Ou outras pessoas falam, olha, dê dinheiro a uma pessoa e dê poder e você, consequentemente, descobrirá o seu caráter. Significa que o dinheiro e o poder mudam o caráter? Não. O caráter ele é revelado através dessas coisas. Então, assim como o caráter ele pode ser revelado através de dinheiro, fama e poder, o caráter também pode ser revelado e principalmente, aqui é algo espetacular, o caráter ele também pode ser transformado por conta das turbulências, das atribulações e dos problemas que trazem adversidade para as nossas vidas. Logo, eu posso aqui, sem inferir o texto, mas inferindo no sentido de fazer uma alusão ao texto, compreender que se essas tribulações elas vão gerar em nós perseverança e a perseverança um caráter aprovado, quem aprova esse caráter? É Deus. E se Deus aprova este caráter, o que eu posso compreender é que nesses dias difíceis nós vamos revelar o nosso caráter e se Deus aprovar o nosso caráter, teremos um caráter semelhante ao caráter de Deus. E por que isso aqui é importante você entender? Primeiro, o caráter de Deus é imutável. O caráter de Deus ele não está de maneira a se diluir por conta de circunstâncias. Tá certo? As circunstâncias não movem o coração de Deus. Não movem. As circunstâncias terrenas, principalmente, porque ele tem o controle de tudo isso. Então o caráter de Deus é um caráter imutável. Então entenda, no meio das circunstâncias adversas, Deus ele quer fazer com que sua esperança cresça e quer fazer com que o seu caráter seja transformado no caráter de Deus. No sentido de quê? Imutabilidade. Deus ele quer te dar um caráter que não mude por conta das circunstâncias. Logo, se essa esperança cresce, ela vai fazer com que você tenha a ideia de continuar, perseverar e esperançar, independente do que você está, por exemplo, vendo. Situação adversa? Ah, mas eu tenho esperança. O vento é contrário, mas eu continuo na direção que Deus me deu, porque a esperança está crescendo e eu vou estar confiante, principalmente no caráter de Deus. Isso aqui é legal por quê? Porque apesar de a gente às vezes falar, ah, não, eu confio no caráter de Deus, porque o caráter de Deus é imutável. E se eu falar para você que Deus tem interesse de implantar a ideia do caráter dele em você? Porque você acha que sermos a imagem e semelhança de Deus é o quê? É porque o nosso corpo físico se parece com Deus? Não. O corpo é só a expressão daquilo que é a essência. Logo, imagem e semelhança tem mais a ver com caráter, tem mais a ver com o que é intangível e do que é invisível, do que é visível e tangível. Então essa é a ideia. Então a esperança ela tem que aumentar mesmo quando você está em circunstância de turbulência. Então eu quero dar aqui uma orientação para você. 2025 está começando. E talvez o teu ano já até teve alguns problemas.
Mantenha a esperança. Mantenha a esperança viva no teu coração, mas mantenha a esperança viva nos teus atos, nas tuas atitudes e no teu caminhar. Os momentos são desafiadores? Entenda, esses momentos desafiadores podem representar a própria vontade de Deus. Para quê? Para que através desses momentos desafiadores você atue em perseverança. E através da perseverança, seu caráter seja aprovado. E através do caráter aprovado, a esperança. Agora, uma esperança que não nos desaponta. Olha o que o versículo ele diz aqui. A esperança não nos decepciona. Sabe por causa de quê? Porque Deus derramou o seu amor. Essa esperança não vai te decepcionar. Tá certo? Olha, você que tá aí, não sei se você tem algumas donas de casa que assistem o Acordando para o Propósito. Tem alguns irmãos que assistem o Acordando para o Propósito através do aplicativo no celular, através do aplicativo da TV. Tem pessoas que assistem no caminho para o trabalho e aí usa ali o mecanismo do carro para poder assistir o Acordando para o Propósito. Eu quero dizer para você, se você tem a possibilidade de fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, faça isso. Se não, você escute a oração, concorde com a oração, porque nós vamos orar para poder encerrar o Acordando para o Propósito desse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Tá bom? Então feche seus olhos aí, curva sua cabeça, se você pode. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te engrandecer. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela condução de mais um programa Acordando para o Propósito. Que essas instruções, que a nossa fala seja de direcionamento para a vida dos teus filhos. Que seja, Senhor, um fio de condução entre a tua vontade e o passo e o caminhar de cada um dos teus filhos que nos acompanha aqui. Dê um dia abençoado para os teus filhos, conduz e determina, tu que tem todo o poder para poder dar vitória à vida deles. É o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos por mais um programa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, forte abraço para você. Não deixa de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. E olha, parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.